Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel. Nós vamos estudar hoje o capítulo 18 do livro Pão Nosso, com o título Provas de Fogo. E para a gente começar, eu vou trazer um trechinho de uma música, como sempre, da Elizabeth Lacerda, que é a nossa cantora espírita aqui, que a gente homenageia nos nossos estudos de segunda, que vai trazer um pouco do conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então, ela vai servir de abertura à nossa oração inicial e já faremos a reflexão juntos sobre o tema, as reflexões iniciais com ela. Vou pôr a guia, então, aqui para vocês. Vamos lá ouvir. Então, a música é Confia e Vai. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convida. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor. Também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai.
A música vai repetir. Vimos uns minutinhos aí, ó, quase 4 minutos. E o nosso tema hoje será provas de fogo. E a gente estava comentando que nós temos passado por muitas provas, né? Nós estávamos comentando aqui no começo. E essa música coloca, né? Começa dizendo assim: quando a dor te buscar, abra as portas do coração. Como fazer isso? Porque quando a dor chega, a gente não abre porta, a gente se fecha, né? Entra em desespero. Aí ela diz: pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. E aí começa a citar os exemplos de Jesus. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo lhe estendendo as mãos. Em que momento você tem que olhar para o alto? Então, no momento da dor, no momento da prova, ele está com a gente a todo momento. Né? Jesus, Deus, estão conosco sempre. Aí ele continua, o Cristo estendendo as mãos, e aí a música vai transcorrendo e vai colocando para a gente que a postura de Jesus frente ao sofrimento foi acolher o sofrimento. Tem até uma imagem, né? Tratou o seu algoz com amor. É legal, esses slides, esses vídeos da Elizabeth são legais, porque vai passando as imagens no fundo que vão tocando ainda mais a gente com a letra, né? E aí tá Jesus segurando no colo uma pessoa. Quer dizer, o algoz, ele pede a Deus que perdoasse o povo que o expulsou. Ele não está esbravejando na cruz, ele está abraçando a dor e se entregando à prova. E como é difícil a gente fazer isso. Então, essa tornou-se uma oração para a gente, as músicas, a proposta que eu tenho trazido é essa. Agora eu vou colocar para a gente a leitura de hoje, e depois a gente vai fazer os nossos comentários. Se der algum problema aí, gente, na tela, vocês me falam, tá? Provas de fogo. Eu coloquei agora há pouco lá no grupo de WhatsApp para a gente não ficar perdido. De repente, se fica pequenininho na sua tela, aí dá para você entrar no grupo de WhatsApp, ali se o WhatsApp Web estiver aberto, você consegue ver ao mesmo tempo, no computador ou no seu celular, dá para você sair da tela do Meet e entrar lá para ver a leitura. Aí nós temos a citação de Paulo: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos, muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno,
lhe provarão as qualidades espirituais. Então, nossa proposta, como sempre, só explicando aqui para ficar mais didático, a gente entende o título, observa o contexto bíblico da citação que o Emmanuel faz, e depois a gente vai interpretando parágrafo por parágrafo da leitura do Emmanuel. Antes da gente fazer referência à Bíblia, especificamente, né, o Evangelho de Paulo, eu quero abordar um pouco sobre o fogo. Acho importante a gente falar da importância do fogo. Provas de fogo, né? O fogo é citado na indústria aqui, né, como conhecimento, né? Na evolução humana, vamos pensar como viviam as pessoas antes de existir o fogo. O fogo mesmo, material. Como seria a evolução humana? O fogo representou o crescimento, a evolução, o desenvolvimento, o progresso. Será o Homo erectus o primeiro a conseguir dominar o fogo. Então, esse fogo, ele aprende a fazer o fogo observando os elementos da natureza. Tá? Então, faz parte da evolução humana e é uma dessas características evolutivas humanas é o domínio do fogo. E para que serve o fogo? Né? Naquele momento da evolução humana. O fogo ele serve para aquecer nos dias frios, para cozinhar. Antes os alimentos eram comidos todos crus, né? Carne crua, muitas vezes comiam-se as carcaças de animais, então começam a cozinhar com o fogo, esses seres humanos primitivos. Serve para iluminar, período da noite, né? Iluminar, e essa iluminação acabava protegendo essas pessoas, esses seres humanos, esses grupos humanos, dos predadores que estavam ao redor. E o fogo também, incrivelmente, propiciou a interação humana durante a noite. Ele trouxe luz nas trevas da escuridão da noite, onde as pessoas se recolhiam para dormir, ao redor do fogo, elas passam a desenvolver a linguagem. A cultura humana, a produção cultural, a linguagem, ela vem após o fogo. Por quê? Então, o fogo ele representa essa união. Então, o fogo tem um lado muito bom. É isso que eu quero trazer para vocês. Um lado evolutivo muito bom. Ele foi um elemento agregador dos núcleos humanos no começo da humanidade, tá? Mas a gente também tem que pensar que na Idade Média, quando foi descoberta a pólvora, o fogo passou a ser usado como arma, né? As armas de fogo. Então, de elemento agregador, ele veio a ser um elemento destruidor também. Só um paralelo para a gente pensar o uso que é feito, né? Não é o fogo em si, mas o uso que as pessoas fazem dele. Mas que ele pode representar um crescimento. Então, vamos ficar com essa ideia de fogo como crescimento, tá? Para a gente entender a proposta de Emmanuel. Agora, nós vamos para Paulo. E mais uma vez, estudando, inclusive quero agradecer essa oportunidade de poder estudar e estar aqui com vocês trazendo o resultado desses estudos que eu estou fazendo, porque é grandioso, gente. Você pega, cada vez que você pega o Evangelho para ler a Bíblia, a citação do Emmanuel, a cada dia eu fico mais. Eu me emociono quando eu estou fazendo. Me emociono mesmo de parar e chorar, de ver a grandiosidade desses seguidores do Cristo, a pureza da fala deles, a certeza e a fé que eles tinham na humanidade e no Cristo, ao servir o cristianismo dessa maneira. Então, o primeiro Coríntios, essa carta de Paulo aos Coríntios, ela veio com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância da boa convivência, esses primeiros cristãos que estavam se organizando em Corinto. Ele aborda, nas suas citações, lá dentro do capítulo 3, no início, que as pessoas se encontram como crianças perante Jesus, infantilizadas, sabe? Vivendo apenas de forma carnal. E, olhando só pelo lado material das coisas, Paulo coloca que as pessoas não conseguem conviver, elas ficam brigando. Então, qual era a briga que ele estava trazendo? Uns dizem, abre aspas, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Paulo. Essa parte ela é lindíssima. Por quê? Apolo está fazendo referência ao deus grego, né?
que é o chamado, o que a Bíblia coloca como paganismo. Então, era o Deus da luz, do sol, da sabedoria, né? Da iluminação das pessoas, da cultura. E uns diziam que eram seguidores de Apolo e outros diziam que era seguidor dele. E ele vem e diz o seguinte: olha que espetáculo. Paulo, então, diz que Paulo, plantou, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Ele não diz, não sigam Apolo. Ele não diz, me sigam que eu estou correto, o caminho é comigo. Ele fala que Deus faz crescer, porque independente do que a gente tem de religião, o importante é a gente fazer o bem. E é esse bem em Deus que faz crescer as coisas, né? O que planta, segundo Paulo, e o que rega são iguais, né? Então, tanto ele quanto Apolo, que as pessoas estavam seguindo, são iguais. Cada um receberá recompensa conforme o seu trabalho. Ele não, de novo, ele não vai dizer que a crença dos gregos, o politeísmo, né, os vários deuses, as oferendas nos templos está errada. Ele diz que a recompensa de cada um virá conforme o seu trabalho. O que importa é se você atua no trabalho do bem. Não importa a que religião você siga. Esse é o cristianismo que a gente precisa aprender a viver. E era o que Paulo está dizendo ali, naquele momento do Evangelho, que o Emmanuel nos trouxe só esse trechinho que nós vamos chegar agora. Se o trabalho de cada um, a sua construção, né, o seu crescimento individual, for descoberta pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Será salvo passando de alguma maneira através do fogo. Então, aqui, o fogo vai assumir um sentido mais abstrato, como as provas da nossa vida. Então, essa é a proposta, né? Passar através do fogo. E aí vem o Emmanuel, provas de fogo. Então, quais são essas provas de fogo que ele está nos trazendo? Lá no primeiro parágrafo, ele diz assim: a indústria, tem várias palavras aqui, esses parágrafos estão pesados, a gente tem que dar uma destrinchadinha neles para a gente entender, tá? A indústria mecanizada nos tempos modernos, muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. O que ele está dizendo isso? São os testes que as indústrias fazem para dizer se seus produtos são bons ou não, são resistentes ou não. Então, é necessário que se tenha essa prova de fogo, esse teste de resistência aos produtos criados pela indústria, para saber se eles são seguros para nós ou não, não é? Por exemplo, airbag de carro. Como a gente sabe que ele vai funcionar? Não vamos sair batendo o carro para esperar explodir o airbag na nossa cara? Não, existem pessoas passando o produto por provas de resistência para ver se eles realmente alcançam aquilo que eles se dizem, né? Dentro da segurança, na preservação da vida. Então, segundo Emmanuel, é comum existir essas provas de resistência dentro dos produtos que são criados pela indústria. E aí ele diz assim: recordemos que o Evangelho, então, assim, se a gente entende isso perfeitamente. Como a gente sabe se um celular ele é resistente, né, a uma queda? Se ele cai na água e ele continua inteiro, ele é a prova d'água, um relógio. É porque alguém fez essa prova com ele para nos dar. Não, realmente, isso aqui é resistente, pode vender dessa maneira. E a gente aceita essas coisas, né? Você fala, que bom que tem essa prova de resistência assim, eu vou comprar. Esse produto vai ter uma durabilidade X, né? Por tantos anos, ele aguenta esse impacto, isso. E a gente aceita isso com uma naturalidade muito tranquila. Aí ele diz assim: ponderado o feito, quer dizer, todo mundo concordou com isso, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Opa! Saímos do plano material da indústria, e nesse primeiro parágrafo, então, ele nos joga as aquisições espirituais, os nossos valores, o nosso crescimento individual, e que nós vamos passar por provas.
para provar que nós estamos realmente resistentes e temos essas aquisições espirituais. Assim como os produtos da indústria. Caramba! Continuar. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. Isso é lindíssimo, gente. Obreiros humanos. Então, assim, ele sai de um parágrafo falando da indústria, em que as pessoas trabalham, nas máquinas, os meios de produção, toda aquela ideia capitalista de produção, ele traz para Jesus, nós, os obreiros, nós, os trabalhadores, construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. Então, o que ele está trazendo isso? A indústria e os meios de produção. Nós, os trabalhadores, a gente vai para a indústria, digamos assim, com a nossa força de trabalho, na labuta, para fazer a produção. Aqui na Terra, nós, os trabalhadores, os obreiros humanos, nós vimos com a nossa força de trabalho na labuta para a aquisição de valores espirituais na nossa evolução, trabalhando e nos lapidando. Então, é isso que ele está dizendo quando ele diz, construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo. Então, ele olha para a humanidade como trabalhadores se lapidando junto ao Cristo. Isso é lindíssimo. Que visão é essa de humanidade que esse homem tinha, gente? Nós devemos almejar ver a humanidade dessa maneira, né? É um sonho ver assim. Organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com seus recursos evolutivos. Então, nesse segundo parágrafo, ele faz a comparação da indústria, né, da relação das pessoas com o mundo material e coloca a nossa relação com o mundo espiritual com o Cristo. Nós, como obreiros no Cristo, na nossa construção individual. Aí, ele vai trazer no terceiro parágrafo, cada discípulo, ó, deixa eu ver se a gente, isso aqui grifa, acho que não. Ah, grifa, ó. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar. Então, cada um de nós que estamos aqui sobre a Terra, nós temos algumas qualidades para ser lapidadas. Algumas num ponto, outras no outro, não somos iguais, não estamos no mesmo estágio evolutivo, né? Somos indivíduos com histórias pregressas, somos espíritos milenares sobre a Terra, em busca de evolução. Então, a minha história, por mais que eu viva no mesmo ambiente, vamos supor que a minha irmã, criada por todos, eu tenho as minhas qualidades a lapidar e ela tem as dela. Né? Muito além do meio social em que nós vivemos. Nós somos espíritos imortais. Aí ele vem, neste parágrafo, tem muitas ideias, no último parágrafo, que é o quarto parágrafo. Ele diz assim, no aperfeiçoamento do mundo, na feição material, ele começou a falar do lado material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, né? Cargos, valores, inteligências, que não suportam provas de fogo. E mal se aproximam os movimentos purificadores, já se precipitam em degraus na miséria. Tudo que você tem cai por água abaixo de uma hora para outra. No mundo material é assim. Então, quando a sua prova de fogo vem no mundo material, ela te joga muitas vezes no chão. O milionário fica miserável. Nesse momento, nessas provas de fogo, né? Nós tivemos muitas ruínas, muito desemprego, muita falência no período da pandemia, né, gente? Quantas empresas fecharam, até agora, né? Até agora nós estamos com alguns setores da indústria, da economia prejudicados, com toda essa questão do isolamento que tivemos que fazer, que estamos saindo aos poucos com a vacina, né? Com o avanço científico, mas o planeta todo passou por este momento de ruína, de desaceleração das economias, de ter que dar 2 passos para trás em vez de 1, né? E isso é o mundo material. E no mundo espiritual, que é o que ele vai trazer depois, no serviço do Cristo, ele já saiu, ele já não está mais falando
da ruína, da miséria material. Aí ele vem no serviço do Cristo. Também é justo que o aprendiz, aqui é pesado, hein? Aqui é aquele momento que você lê, pode parar e sentir isso aqui. No mundo do Cristo, no serviço com Cristo, voltado para a espiritualidade, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando das crises que nós todos passamos, das provas de fogo de que nós vamos passar nas nossas vidas. E nós vamos passar. Porque nós estamos na carne para aprender. E nós precisamos das crises para crescer. Nós não viemos no mundo para ter só felicidade. Nós viemos para trabalhar, nos superar, nos lapidar lá como obreiros humanos, construindo sobre o único fundamento que é o Cristo. Mas, para a gente se lapidar, a gente tem que sair da zona de conforto. E a maneira que a gente sai da zona de conforto é enfrentando as provas. É isso que ele está colocando. E a gente, na hora da prova, é a hora que a gente vai pôr algumas coisas em xeque. Então, ele coloca aqui algumas palavras, ó. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança. Representam conquistas para a vida eterna. Então, olha só, caráter, amor, fé, paciência, esperança. Isso são conquistas que a gente tem na vida. Mas nós passaremos por provas de fogo para exaltar essas qualidades espirituais. Então, se a gente acha que a gente já conquistou um bom caráter, que a gente já conquistou tudo que a gente tinha para conquistar de amor na terra, nossa, eu sou uma pessoa de fé, estou bem fortalecida, aí vem a crise. Porque daí você vai realmente ver se você tem fé. Se você enfrenta ou se você sucumbe. E se você sucumbe, não é que é o fim do mundo, acabou tudo. Não, sucumbiu, levanta a cabeça e continua. Renove-se na sua fé. Virá outra prova para você passar e provar que você realmente tem fé. Gente, essa prova não é um castigo divino. Eu acho que é importante a gente pensar assim também, né? Porque a gente fala, nossa, mas agora que estava indo tudo bem, ai, descambou tudo, mas dá a impressão de que tenha uma conspiração no mundo contra você. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Quando a dor te buscar, abra as portas do seu coração. Nós estamos encarnados, queridos irmãos, porque nós temos missões individuais a cumprir. E quando às vezes nós estamos parados, estagnados, essas provas elas são motivadoras para que saiamos daquela situação de conflito ou de comodidade, que a gente cresça. E a gente pode ou não olhar a dor dessa maneira. É uma escolha nossa, né? A crise vem, o problema vem, a dor vem. Como é que a gente olha para as coisas? A gente olha para o alto e fala e vê como a música e vê o Cristo estendendo as mãos? Todos nós passamos por provas muito difíceis. Não podemos comparar a prova de um com a prova de outro, né? Muitas vezes a gente acha que, nossa, eu sofro muito mais, porque daí a gente se vitimiza com relação ao outro. Não é essa a questão. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre isso. Não é porque você se vitimiza e você fica colocando uma faca na tua ferida e cutucando, você aumenta seu sofrimento e assim você acha que você está crescendo. Também não é isso. Essa autopiedade, essa autocomiseração, que você fica se cutucando para dizer, eu estou sofrendo, então eu estou crescendo. Não é essa a ideia. É o sofrer e o entender e o superar. E é o superar olhando com esse olhar na eternidade. Por que eu estou passando por essa dor? Porque, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Ontem ficamos, acho que 2 dias seguidos aqui em Londrina sem nenhuma morte por Covid. E a gente acostumou, né? Quando a gente começou os nossos primeiros encontros lá atrás, na pandemia, a gente começou a perder tantas pessoas, né? As pessoas estavam longe e de repente foi chegando perto, foi chegando perto. Como é que a gente convive com a dor da perda? É fácil conviver
com a dor de ter perdido alguém, não só com relação à pandemia. Será que a gente poderia encarar a morte não como uma perda, mas fica aí uma sugestão, como uma separação momentânea? Porque se eu achar que eu estou perdendo, que estão tirando alguma coisa de mim, eu deixo de acreditar que aquela pessoa desencarnou, continua existindo e pode continuar evoluindo, inclusive no plano espiritual. Essa é a forma de olhar para Deus, entregar e falar: Deus, está com você. E continuar orando por aquele desencarnado, para que ele cresça. E trabalhar em nós o apego. Porque a gente tem apego, a gente quer a pessoa com a gente. Muitas vezes tem uma pessoa doente, acamada. Eu também já vi isso. E você quer ir lá no final de semana, dar um oi para a pessoa acamada, volta para a sua vida e volta e vê aquela pessoa acamada ali, para acalmar o seu coração, o seu ego, você quer ver aquela pessoa ali. E quando ela finalmente se libertou com o desencarne, você não consegue orar por ela. Você chora pela perda dela. Quando, na verdade, é apenas uma separação, quem sabe até um livramento de dores maiores. Então, a gente escolhe, muitas vezes, o apego e o sofrimento como um caminho, quando a dor estaria ali para nos auxiliar a crescer. Não sei se eu consegui ser clara com relação a essa questão. Alguém gostaria de colocar alguma outra coisa? Eu já acelerei, que eu saí dessa parte grifadinha, ó. Eu já vim aqui, ó. Ó, mas todos... Aqui, ó. Era isso que eu estava falando, ó. Grifei lá embaixo, ó. Mas todos os discípulos devem contar com experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, assim, se eu digo que eu sou uma pessoa de fé, que eu desenvolvi a minha fé, eu terei chances na minha vida de demonstrar que realmente eu tenho essa fé, esse caráter trabalhado, essa paciência, porque é difícil ter paciência, né, gente? Mas vocês já ouviram a pessoa falar assim: nossa, eu rezo tanto para Deus para ter paciência? E cada dia aparece mais problemas. Eu falo, mas não é isso que você pediu? Você não pede para Deus para ter paciência? A paciência é um treino diário. Então, não pede paciência. O Davi fala muito isso para a gente. Não pede paciência, pede sabedoria para saber lidar com as adversidades da vida. Se você pedir paciência, virão na sua vida oportunidades de você desenvolver o quê? A paciência. E daí você vai falar: ai, meu Deus, me dê mais paciência. Aí vira aquele movimento. Então, vamos olhar para a vida e entender o que a vida está trazendo para a gente, até para a gente orar. A gente já viu, né, Emmanuel colocando que a gente tem que orar sabendo o que pedir, né? Ô, Meli, pode falar. Eu vendo essa leitura, eu fiz ela ligação com outras falas, assim, que eu queria compartilhar aqui, né? Primeiro, lá com o livro do Eclesiástico, que tem uma passagem que me marca muito, que fala sobre a gente passar pelo cadinho, né? Todo homem, todo aquele que quer servir, né, a Deus e falar, prepara a tua alma para provação, né? Passa lá pelo cadinho, que é quem prova o ouro, quem prova a prata, e vá desenvolvendo as suas virtudes, espera na misericórdia de Deus, não se afasta de Deus, que traz muito aí dessa música que você colocou no início, né? Quando você está em prova, abre teu coração e se coloca mais perto e mais próximo de Deus. E ela também fala que a gente vai ter essas confirmações, esse reconhecimento por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente movimenta dentro da nossa vida, no quesito das nossas virtudes, e isso me leva para aquela questão do homem de bem, que está no livro dos Espíritos lá, que pergunta, né, sobre as características do homem de bem, né? Qual é o caminho e os passos que a gente acaba precisando fazer para isso. E está sempre muito que voltado para as virtudes.
Sim. E como você coloca aí, pode falar de Paulo, de Apolo, de Zeus, de quem você quiser, não interessa. O que interessa é quem é que é o Criador, quem é o que comanda, quem é aquele que faz e que determina. E também vejo que essas provas aí de fogo estão muito ligado a essa dimensão, esse mundo que nós estamos vivendo agora, né? Muito mais evidente durante todo esse processo de pandemia, que a gente Sim. sente as vibrações, a negatividade, e que nos testa no sentido de que você fala assim, chega, que saco, vai embora, some da minha vida, não aguento mais. E no fim a gente tem que treinar a misericórdia, a compaixão, a presença, o estado de oração. Eu fiz essas ligações lendo isso daí, eu não sei se isso coincide com alguém, né, aqui no grupo, mas foram essas as ligações que eu fiz a essas falas, né? O cadinho. Sim, perfeito. Nós estamos aí, e a construção Perfeito. dos quesitos de virtudes, que é para isso que a gente está aqui. Nós só vamos evoluir a partir do momento que a gente melhorar o nível de virtude, né? Cada uma delas, nós estamos com um nível, né? A gente tem que pôr ali as doses certas para poder trabalhar. Era isso. Obrigada. Perfeito, Dri. Vou tirar a apresentação aqui, Júnior, para eu ver melhor vocês, que fica melhor. Pode falar, Júnior. A gente encarar o fogo como um elemento transformador, né? Sim. Ele transforma positivamente. Ele vai fazer nos movimentar, tá? O sapo lá, né? Se jogar o sapo dentro da água fria, né? Essa água vai mornando e ele morre queimado. Se você jogar ele com água quente, ele vai pular fora e vai se defender disso daí. Então, o fogo é transformador. O fogo é um elemento que ele vem fazer a gente caminhar. O elemento fogo também, eu concordo com a Adriana nesse aspecto aí, me veio também à mente esse ponto que você colocou, Adriana. E também a simbologia do fogo no Pentecostes, né? Olha que legal. Ele vem, como purificador, né? Exatamente. Então ele vem com esse. E a prova do fogo. Sempre a gente tem que passar pela prova do fogo. Isso aí é fundamental, né? O morno é morno. O morno é o cômodo, né? É a fase. É o cômodo, comodismo, quentinho, né? gostoso, né? E a própria vida é assim. Os grandes que vieram aqui, todos, é difícil caminhar com Jesus, né? É difícil no ponto assim, do ponto de vista do conforto. Nossa, eu vou passar por aquela situação ali. Vai. Então, se prepara, né? Eleve as suas virtudes, cultiva as suas virtudes, alimente as suas virtudes, que nós vamos passar pela prova de fogo, sim. Né? Lembrando sempre da palavra de Jesus, que atrás de uma tempestade sempre vem a bonança, sempre vem a certeza e sempre o bem-estar, seja qualquer prova de fogo que nós estejamos passando. O bem sempre está nos apoiando a nosso favor. Então, vamos para o fogo, gente.
Vão para o fogo. Morno, Tem não. para o fogo. Né? Ô, Júnior, você me fez pensar duas coisas. A prova de fogo, dentro dos rituais diversos aí que a gente põe o indígena, como a Mary colocou a história do fogo na vida, né? O ritual do índio, as apresentações circenses, que não são agradáveis, mas aquela coisa de passar pelo fogo, o homem que gosta do fogo, sempre o fogo ele traz tanto poder quanto o medo, né? O medo de enfrentar aquilo, né? Aquela dança, pular aquela fogueira, passar pelo círculo de fogo, né? E essa é uma das nossas grandes batalhas, né? Nós, como seres humanos em desenvolvimento físico e espiritual aqui, uma das emoções mais densas nossa é o medo, que nós precisamos lidar, né? Porque todas as outras emoções quase que derivam do medo. É o medo que principia tudo isso. E o fogo, ele assusta bastante, né, nesse quesito, né? Ele é a prova evidente de que algo terrível vai acontecer. E a segunda que você coloca, Júnior, que me faz pensar também no quesito de que às vezes a gente passa por tempestades aqui, não vê a colheita, só vê a colheita do outro lado, né? Ela não é aqui, né? Ela tá pro lado de lá, né? Então tem trabalhos que a gente trabalha para cá, mas tem muita coisa que a gente trabalha para uma própria evolução, que eu acho que mistura meio com prova e expiação. Fez assim, veio. Tem uma coisa que até eu e o pai conversamos esse final de semana. Era muito usado isso antigamente, né? Eu nunca vi, mas ele falou que nas festas lá da roça, lá, as pessoas atravessavam, tiravam o sapato. Não sei se tinha isso na região, né? Na nossa região aqui, mas em Minas tinha muito isso, né? As pessoas atravessavam Um braseiro. o brasa. Pisando. E ele falava assim, e não queimava. As pessoas... Tinha gente que saía pulando com bolha no pé. Então, é interessante isso, né? É a fé. Ele falava, Júnior, não sei se é a fé, se é... Acho que é de cada um isso, né? Então, Como o fogo está presente no imaginário, né? Quando vocês falavam do fogo, me remeteu aqui ao fogo purificador. Por exemplo, os tribunais de Inquisição da Idade Média. Por que queimavam as bruxas na fogueira? Por que os instrumentos eram incandescentes, né? Era um fogo com a ideia de purificar. Então, você detectava, digamos assim, a bruxa, e para que ela fosse para o céu, ela tinha que passar pelo fogo, para a alma dela e para o céu. Olha só como é presente, não é aplicado, né? A gente sabe que não é adequado, mas o fogo tem essa ideia de purificador, um fogo transformador, né? Então a gente falou de agregador, destruidor, transformador, olha quanta coisa. Purificador. Purificador. E quando você põe o fogo no ouro e na prata, você vê que o metal fica e por cima sobe aquela substância mais escura, que é a impureza. Então, além de purificar, limpar, ele separa, né? O bom do não bom, digamos assim. Mais um, olha lá, mais um elemento, que é uma forma de purificar, né, Dri? Também, né? E é o elemento vida, né? Sim. O calor do sol, né? Exato. Nós estamos... a possibilidade de estarmos hoje, o elemento fogo, né? O calor do próprio sol em si, que representa fogo. Não sei se é fogo, né? A gente imagina que é fogo, né? Porque envolve calor. Né? Eu acredito. Exatamente. Vida, calor, transformação, movimento, né? Sim. Alguém tem mais alguma colocação a fazer, gente? Quer falar, contribuir? Marilyn, eu me lembrei agora que meu pai ele sempre colocava para a gente, né, para a gente fazer evangelho em casa, e às vezes caía sobre a riqueza, né? E aí ele sempre nos colocava que a fortuna, a riqueza, era uma das maiores provas, uma das maiores provações dos espíritos aqui na vida terrena, né? Porque é onde está ali envolvido muito com
a ganância, o egoísmo, Verdade. né? E é aí a maior provação mesmo para você desenvolver as virtudes, né? Passar por tudo isso, né? E desenvolvendo, não deixando que o ego tomasse conta, né? De você se sentir superior a tudo e a todos, né? Deixando o egoísmo tomar conta, onde você aí tem que realmente desenvolver a humildade, a fraternidade e olhar para aqueles que estão à sua volta com misericórdia, né? Sim, sim. É uma prova muito grande, né? Porque você vem e depois você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que você veio e o que você fez e quantas pessoas você ajudou e como você tratou essa riqueza material. E no final a riqueza material acaba se transformando numa ruína espiritual, né? Nesse sentido que ele colocava que é uma prova. Exato. E é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade que Deus nos dá, né? Exatamente. É o que eu digo, né? Eu trouxe a música para a gente começar a encarar a prova, a dor, a crise como oportunidades. Então, quando a dor te buscar, abra a porta do seu coração. Já o início daquela música já é fantástico, porque não é isso que a gente faz, né? Abrindo a porta sai e abrindo a porta entra. Então, eu preciso abrir a porta para poder ter essa mudança, né? Exato, você precisa interiorizar isso, o negócio tem que entrar, né? Para esse fogo transformar essas suas virtudes, né? E para a gente encerrar, então, eu fiz algumas marcações aqui, a gente falou de fogo, mas a gente também falou de água, né? Também falou das tempestades, não é verdade? Que envolvem água. Como os elementos nos circundam, né? No curso de hoje. Nós passamos, muitas vezes, por gotas diárias de provas. Contudo, às vezes a chuva fica mais forte, né? E a enxurrada ou a avalanche de neve desce, levando tudo. Parece que não vai sobrar nada na vida da gente, né? Que a gente não vai ficar em pé, não. Eu falo assim, a gente vai pensar aí em fim de ano, né? O ano terminando, eu falo assim na escola, será que o ano termina antes ou eu termino antes do ano? Né? Parece que essa é a sensação, né? A gente está sendo levado, arrastado por uma correnteza assim. E o que nos sobra? A certeza de que realmente conquistamos as virtudes colocadas por Emmanuel, a fé, a paciência, a esperança, pois ao pô-las em prática, as nossas certezas aumentam, se estivermos com o olhar na vida verdadeira, que é a do espírito imortal. A fé é a certeza de que somos cuidados por Deus e de que tudo é visto por Ele. E se é permitido, é para nosso aperfeiçoamento moral. A gente tem que ter essa confiança para dizermos que temos fé, né? A paciência, como eu disse, é um treino diário de aceitação da deidade de Deus em tudo o que vivemos e em todos os que convivem conosco. Faz parte da aceitação das condições que não podemos mudar. E é junto com a esperança que podemos criar melhores oportunidades para nós e para os outros a cada dia. Aceitemos, então, as nossas provas de fogo, porque são a certeza de que estamos no caminho da evolução. Se temos prova, temos momentos para provar, é porque nós estamos evoluindo. Vamos começar a olhar dessa maneira as nossas dores, as nossas crises e as nossas provas existenciais. Na verdade, é um convite, né? Que o Emmanuel nos faz. Tudo bem? Então, vamos encerrar o nosso estudo dessa noite. Agradeço imensamente a todos vocês que tiveram a paciência, a disposição e a confiança de partilhar conosco as suas ideias, né? Os seus pensamentos, as suas falas. Obrigada mais uma vez por estarem conosco aqui toda segunda-feira. Então, vamos neste momento fechar os nossos olhos e agradecer a proteção
espiritual que cada um de nós está tendo neste momento. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, estudando o Evangelho, procurando, através da leitura, da interpretação, das trocas de experiências, das explicações diversas, das interpretações diferentes, trazer para a nossa vida o conhecimento e a prática do Evangelho de Jesus. A oportunidade que nós temos está nos sendo dada pela nossa fraternidade, através de estudos, através de convites diários ao trabalho de atendimento ao nosso próximo. E que nós possamos, Senhor, estarmos em sintonia para sempre podermos ajudar. Porque aquele que mais ajuda é aquele que não espera, é aquele que sai da sua zona de comodismo e de conforto e que parte, mesmo apesar de suas dores, em direção ao outro, no socorro do outro. Então, nós praticamos o desapego quando ajudamos e que nós possamos, Senhor, cada dia mais ajudar as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos, Pai, como nos solicita e sugere Emmanuel, abrir os nossos corações para as provas que se colocam no nosso dia a dia. E que em união, Senhor, com a espiritualidade, de mãos dadas com Jesus, e juntos, nessa linda fraternidade que formamos aqui no nosso curso, nós possamos caminhar a cada dia, com passos pequenos. E muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, que a gente dê, e mesmo que durante as tempestades, Senhor, nós caiamos, que nós saibamos levantar e recomeçar sempre. Obrigada a todos, que assim seja. E a gente se vê, gente, novamente, segunda-feira que vem, com o estudo do Pão Nosso nas nossas segundas com Emmanuel.